Subi as montanhas, mas não esquiei. Esse é o devocional de hoje. Em Lucas 14, 28 diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Certa vez, quero continuar aqui exatamente como a pastora colocou. Certa vez, em uma viagem, eu e meu marido subimos os famosos Alpes suíços. A paisagem era linda e, ao observar as pessoas descendo de esqui, senti vontade de fazer o mesmo. Porém, eu não tinha o preparo para aquilo e por isso não esquiei. Imagine o acidente que poderia ter provocado se eu tomasse uma decisão imprudente. Naquele dia, compreendi que acesso sem preparo pode ser muito perigoso. E essa lógica também se aplica em nossa caminhada com Jesus. Digo isso porque é o preparo que nos garante coragem e nos tira da inércia. Precisamos nos planejar, ser treinadas, instruídas e atingir maturidade antes de iniciarmos novos projetos ou aceitarmos certos convites. Senão, seremos como o homem que lançou os alicerces em uma torre, mas foi incapaz de terminar a construção. Pensando nisso, gostaria de convidá-la a separar alguns minutos para refletir acerca da sua trajetória até aqui e responder com sinceridade: você tem sido intencional na sua vida? Tem se deixado treinar e aperfeiçoar a fim de acessar o que Deus planejou para a sua história? Não fique nas montanhas apenas observando o que os outros estão fazendo. Faça a sua parte e abra o seu coração para o treinamento do céu hoje. Você se surpreenderá com o que Deus pode fazer com alguém que se submete ao preparo. Uau! Gente, eu gosto muito de trazer, né, nessa reflexão da pastora, essa questão do preparo em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero trazer na questão do empreendedorismo, né, que quando a gente decide empreender, por mais que nós vamos encontrar muitos obstáculos, coisas que a gente nem imagina no meio do caminho, pode ter certeza disso, mas antes de iniciar essa empreitada, vamos dizer assim, a gente precisa ter um mínimo de um preparo, né? Estudar, buscar entender um pouco mais sobre contabilidade, sobre finanças, sobre administração no geral, sobre marketing, sobre comunicação. E eu quero trazer um pouco da minha história, né? Eu saí do CLT, nunca havia empreendido e me lancei. Quebrei a cara em muitas coisas, porque por mais que eu estava buscando preparo, treinamentos, mas ainda assim tinha coisas que eu só vi e vivenciei ali no decorrer do dia a dia, que a gente vai aprendendo. Mas eu fico pensando que se eu não tivesse, né, nem guardado dinheiro para iniciar, nem começado a buscar informação, eu teria sido muito pior. Então, é esse versículo. O que adianta só levantar os alicerces e deixar a construção inacabada? Nós teremos vários recomeços na nossa vida e tá tudo bem, restituição, sabe? Mas a gente não pode se fechar e não ter um coração ensinável. O coração ensinável, ele faz toda a diferença, porque você aprende com os erros que você cometeu e você vai buscar se capacitar naquilo que você precisa evoluir. Mas quando você tem orgulho, você acha que eu errei, mas vou continuar assim até dar certo, sem rever aquilo que deu errado, vai ser como esse versículo. Vai construir os alicerces e não vai terminar. Vai sempre ficar rodando, patinando naquela mesma situação. E assim como a pastora,
ela trouxe essa analogia. Ela subiu nas montanhas dos Alpes suíços, ela queria esquiar, mas ela não tinha preparação. Ela poderia morrer, inclusive, se tivesse se lançado nessa aventura sem nenhum tipo de preparação. Então, hoje, o Senhor está nos ensinando. Aquilo que é natural, cabe a nós. Treinamentos, cursos, cuidado com a nossa saúde, sabe? Cuidado com as nossas emoções. Isso cabe a nós. O sobrenatural, os acessos, as portas, Deus vai abrir. Mas a intencionalidade tem que ser nossa. Então, eu quero trazer uma reflexão. Deus falou para você que você vai escrever muitos livros, que você vai ser conhecida por livros. Você já começou a escrever? Por quê? A promessa já foi liberada, mas a parte natural cabe a você. O Espírito Santo não vai digitar o livro para você, não. Essa é uma parte tua. Você tem ido buscar, né, conhecimento, a criatividade, se enchido da palavra, entendido aquilo que você precisa colocar no papel? Agora, os acessos, né, as portas, a direção, a divulgação, isso daí o Senhor vai trazer um avanço, um sopro, porque está dentro daquilo que Ele planejou para você. Então, precisa da preparação. Eu dei um exemplo do livro, mas tem N coisas, sabe? Casamento. O Senhor falou que que você vai casar, vai ter um casamento lindo, maravilhoso, de princesa. Você já tem procurado as coisas? Você já tem visto fornecedores? Ou então a tua casa, Deus já falou, vou te dar uma casa própria, você já tem buscado? A tua parte Deus não vai fazer. Então esse é o devocional de hoje. Se capacite, se prepare para aquilo que o Senhor já determinou que vai haver na tua vida. Mas podem ter promessas que podem não se cumprir ao longo da sua vida toda, porque no mundo espiritual está liberado, mas no natural você não fez nada. Oração, orar e ação. Então, se movimente, faça a tua parte. Esse é o devocional de hoje. Tchau, tchau.